Oi, eu sou o Cláudio, você está no canal Sonho de Aluguel e eu estou em Luxemburgo, país que faz fronteira com a Alemanha, com a Bélgica e também com a França. Eu te trago a esse país para que você possa conhecer que o país que até 1950 estava às margens do mercado internacional. Como é que eles conseguiram se colocar no grupo dos principais países que tem no mundo? Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Sonho de Aluguel. É importante você entender que Luxemburgo tem uma política que já dura há muito tempo, desde a sua fundação. E a base da política do país é uma monarquia constitucional parlamentarista. O idioma de Luxemburgo é o luxemburguês. O luxemburguês é uma mistura de alemão com francês. E esse idioma ele é falado por cerca de 300 mil habitantes. A população do país gira em torno de 630 mil pessoas. Entretanto, desses 630 mil, cerca de 46% são estrangeiros, o que faz com que o idioma oficial usado nas repartições públicas é o luxemburguês, mas existem mais 3 idiomas vigentes no país: o alemão e também o francês. A economia de Luxemburgo era antigamente baseada na extração da mineração de ferro e também da siderurgia que vendia o aço. Nessa época, muitos alemães e franceses deixaram seus países para buscar empregos nesse país que já era um pub em termos de oportunidades de trabalho. O fato que sempre fez parte da história de Luxemburgo ser invadido por outras nações. O país data de 954 depois de Cristo, ou seja, na Idade Medieval. Entretanto, a independência do país veio só em 1867, através do Tratado de Londres. Por conta desse tratado, as anexações de territórios luxemburgueses que haviam sido feitas pelos países vizinhos, ou seja, por Alemanha, França e Bélgica, esses países acabaram devolvendo os territórios que estavam sob seus domínios para Luxemburgo. O que aconteceu foi que na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, Luxemburgo foi invadido pela Alemanha nas duas oportunidades, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Principalmente na Segunda Guerra Mundial, o pátio industrial, ou seja, a parte de mineração de Luxemburgo, foi muito afetada. Grande parte da população luxemburguesa também morreu nesses embates que envolveram essencialmente a Segunda Guerra Mundial. Nesse momento de um país polo de emprego, veio uma recessão e um desemprego que não fazia até então parte da história do país. O país e seus líderes estavam pensando como reconstruir um país que tinha o seu carro-chefe na economia tendo sido tão afetado. O país que era conhecido como um polo de emprego que absorvia mão de obra, principalmente da Alemanha e da França, se via numa recessão como nunca antes visto. E para piorar tudo isso, naquela época, França e Suécia tiveram um crescimento na exportação, seja do ferro, seja do aço. Por sorte, o ano sabático de Luxemburgo foi em 1952, porque passou a sediar a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. O outro ponto positivo que começou a alavancar a retomada de Luxemburgo no mercado mundial foi a sua parte geográfica, que, como eu citei, faz fronteira com França e Alemanha, dois países que alteram as principais decisões que são tomadas no continente europeu. Outros fatores que ajudaram Luxemburgo a se desenvolver e a se impor no continente foi a estabilidade política, a transparência e também os menores níveis de impostos que tem no continente. Isso passou a atrair empresas financeiras do mundo todo, bancos europeus, americanos e asiáticos, oriundos principalmente da China e do Japão. Luxemburgo deixa a fase da siderurgia em grande estilo. Entra no mundo financeiro com fundos de investimento e o secretário parlamento da
Parlamento da Euro, onde eu estou gravando esse vídeo, onde você está vendo agora a bandeira de diversos países que fazem parte da zona do euro. Com a internalização das finanças e outros fatores, passaram a vigorar a multijurisdição e também o multimonetariado, porque Luxemburgo começa a administrar dinheiro de países muito distintos, de políticas muito distintas, e além disso também cada país com as suas regras. O fato é que Luxemburgo se tornou um hub imobiliário. Isso fez com que ele começasse a ter um outro tipo de vida política e econômica que o próprio país não tinha essa história, mas que se fez valer através de toda a sua infraestrutura de trabalho constante, de aprimoramento na mão de obra dos seus moradores e também exportando agora profissionais mais qualificados para lidar com essa demanda econômica que atende a países grandes, a grandes nomes, a grandes empresas. O tem ao redor da Terra cerca de 54 países que o protegem de qualquer tipo de intervenção dentro do seu sistema econômico. Além disso, o país cuida de cerca de 4 trilhões de euros de lideranças mundiais. Luxemburgo tem um aeroporto internacional e apesar de só ter um aeroporto, esse é o quinto maior em movimentação de cargas em toda a Europa. O Luxemburgo também é cortado por 4 rios. Como não é um país grande, 4 rios é um número bem considerável. Entre os rios que cortam Luxemburgo está o rio Mosel, que é considerado um dos maiores rios da Europa. Além desses, também tem o rio Alzette, que tem cerca de 73 quilômetros de extensão, só para que você saiba, e tem mais 2, que é o Suher e o Ou. Vale lembrar que o transporte público em Luxemburgo, que envolve a parte do trem de rua, do trem entre cidades e também os ônibus, você não paga por esse serviço. E também a entrada em alguns museus que também você não precisa pagar. Aliás, o meu trem está chegando aqui, por esse serviço você não paga. E por que isso? Porque a movimentação financeira do país é tão grande que você tem o serviço gratuito e com muita qualidade. Agora o bondinho vai descer e você vai ver que a gente vai chegar na parte de baixo e de lá o grupo que está aqui dentro, cada um vai para um lado pegar o trem na sua direção. Dá uma olhadinha. Olha como é que é a estrutura por trás. Esse lado onde a gente estava e agora está no túnel. Naquele lado de lá, o que você vê é a parte da cidade mundial. Como você viu, essa viagem durou menos de 1 minuto. E aqui embaixo tem uma escada rolante que fala, e a gente vai descer para poder chegar na estação de trem. Vou virar a câmera. De um lado você tem cadeiras que sobem e outra aqui que desce. Esse é um pouquinho de Luxemburgo que você conheceu aqui no canal Sonho de Aluguel. E agora a gente está na Praça Guilherme II, Praça Guilherme le Deuxième. Esse aqui é tido como o conquistador de Luxemburgo. Ele foi o grão-duque e teve um papel extremamente importante na história desse pequeno país. Ali ao fundo,
aquelas bandeiras é um hotel, e do lado de cá, o que você vê lá ao fundo, espero que você consiga ver, com uma placa azul, é o centro de informações, onde os turistas vão, sempre que está aberto, buscar informações do que fazer e aonde chegar. Do lado de cá, essas duas torres que você está vendo são as torres da igreja de Notre Dame, que é a igreja catedral central e mais importante, uma vez que eu estou em Luxemburgo, na cidade de Luxemburgo, ou seja, eu estou na capital do país. Sonhadoras e sonhadores, agora que você está vendo aqui é a Praça d'Armée, que fica aqui na cidade de Luxemburgo. Estou na capital do país e nesse prédio que você consegue ver, que tem essa base que lembra muito a parte da arquitetura grega. Nesse prédio aqui são realizadas conferências, festas e também acordos políticos. E era assim já desde a época do Grão-Bico. É um prédio que ele tem uma aparência muito nova, mas Luxemburgo também é um país novo. Apesar disso, é de um requinte muito interessante. E agora, senhoras e senhores, sonhadoras e sonhadores, estamos na Praça de Clairefontaine, aqui na cidade de Luxemburgo. Essa imagem, essa estátua em bronze que você está vendo, e ao fundo ali, as bandeiras de Luxemburgo, é porque essa praça, ela é a sede do governo, e essa imagem aqui é a imagem da Grã-Duquesa de Charlotte, e ela teve diante do Grã-Ducado entre 1919 e 1964. Então, se você tem condições de fazer um tour pela Europa, de repente passar por Luxemburgo não é uma má ideia. E naturalmente eu não poderia deixar de mostrar para você, nem tão pouco de visitar a Catedral de Notre Dame, que fica também muito próximo a essas praças que eu acabei de mostrar para você aqui no canal. E a gente vai entrar agora para ver como é que essa igreja é por dentro. Vem comigo!
Estamos agora, sonhadoras e sonhadores, em mais uma praça, Praça de la Constituición. E esse epicentro aqui, lá em cima que você está vendo, é uma mulher dourada que representa a liberdade. E você conhece um país muito organizado e muito interessante.